Como não ser enganado por falsos profetas e pela teologia egocêntrica? Você já se perguntou se está sendo enganado por falsos profetas? Será que a teologia que você segue é realmente bíblica ou apenas algo que agrada os seus ouvidos? No vídeo de hoje vamos falar sobre os perigos dos falsos mestres e da teologia egocêntrica que coloca o homem no centro em vez de Deus. Vamos aprender a identificar esses erros e nos fortalecer na verdadeira fé. Já aproveita, por gentileza, peço que você deixe seu like e também compartilhe esse vídeo e o seu comentário para aumentar o engajamento, para que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas. Sem delongas, vamos falar o que são e quem são os falsos profetas. Desde os tempos bíblicos, a palavra de Deus nos alerta sobre os falsos profetas. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus nos adverte: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, porém por dentro são lobos devoradores. Isso significa que eles parecem inofensivos, falam bonito, citam a Bíblia, mas têm intenções malignas. Os falsos profetas pregam o que o povo quer ouvir, não o que realmente precisam ouvir. Eles ensinam uma fé sem arrependimento, sem cruz, sem compromisso real com Cristo. Seu objetivo é manipular e enganar, muitas vezes visando poder, fama e riqueza. Qual seria o perigo da teologia egocêntrica? A teologia egocêntrica tem sido um dos maiores instrumentos dos falsos profetas. Ela coloca o homem no centro e não Deus. É a teologia que ensina que você é o protagonista de sua história, que Deus está aqui apenas para realizar seus desejos e que tudo gira em torno do seu sucesso pessoal. Porém, será que isso é bíblico? Vejamos alguns erros dessa teologia. Deus como servo de homens. Muitos pregadores ensinam que Deus tem a obrigação de te dar prosperidade, cura e bens materiais. Porém, Deus não é um gênio da lâmpada. A Bíblia nos ensina que devemos buscar primeiro o reino de Deus. Está em Mateus capítulo 6, versículo 33. E não colocar nossas vontades acima da vontade dele. Tem também o evangelho da autoajuda. Muitas pregações modernas se parecem mais com palestras motivacionais do que com a pregação da cruz. Falam sobre acreditar em si mesmo, você pode tudo, seja a sua melhor versão, porém esquece que nossa força vem de Deus e que precisamos morrer para nós mesmos para viver para Cristo, como está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. A idolatria do sucesso. Essa teologia ensina que se você tem fé suficiente, nunca enfrentará dificuldades. Porém, Jesus nos disse exatamente o contrário: no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. O verdadeiro evangelho não promete uma vida sem problemas, mas sim uma vida de intimidade com Deus, independentemente das circunstâncias. A ausência do arrependimento. O Evangelho de Cristo nos chama ao arrependimento e à santidade, porém a teologia egocêntrica foca apenas em bênçãos e conquistas, deixando de lado a necessidade de transformação e obediência a Deus. Porém, como se proteger dos falsos profetas e da teologia egocêntrica? Agora que sabemos dos perigos, o que podemos fazer para não sermos enganados? Aqui estão algumas dicas fundamentais. Primeiro, conheça a Bíblia. Em Atos capítulo 17, verso 11, os bereanos foram elogiados porque examinavam as Escrituras para ver se o que ouviam era verdadeiro. Faça o mesmo, não aceite qualquer ensino sem conferir se está alinhado com a palavra de Deus. Segundo, desenvolva discernimento espiritual. Ore a Deus pedindo sabedoria ao Espírito Santo para identificar quando uma mensagem parece certa, porém está desviado da verdade. Se você orar pedindo a Deus sabedoria e lendo a Bíblia, estudando sempre, você vai conseguir identificar rapidamente quando o evangelho tem muita prosperidade, ou o evangelho da triunfalismo, ou o evangelho egocêntrico. Você vai conseguir identificar rapidamente se você tiver uma vida de oração e pedir a Deus com sinceridade e também estudar bastante as Escrituras Sagradas. Outra questão: olhe para os frutos.
Jesus disse que conheceríamos os falsos profetas pelos seus frutos, como está em Mateus capítulo 7, versículo 16. Veja como vivem, qual é seu verdadeiro propósito e se suas palavras condizem com suas ações. Outro ensinamento que você deve fazer para evitar ser enganado pelos falsos profetas é rejeitar o evangelho da conveniência. Se uma pregação nunca fala sobre a cruz, o arrependimento, a santidade, a submissão a Deus, desconfie. O evangelho verdadeiro exige entrega total. E o evangelho verdadeiro sempre prega a questão do arrependimento, a santidade. Ele fala do nosso real estado de pecadores e da necessidade da convenção para aceitar o evangelho e mudar o rumo da vida. Ou seja, a teologia egocêntrica e os falsos profetas estão enganando milhares de pessoas, desviando-as da verdade e levando-as a um cristianismo superficial e sem transformação. É verdade que, embora alguns mesmo não são tão ingênuos e inocentes, eles mesmos deixam se enganar porque gostam desse tipo de teologia. As pessoas vão em busca daquilo que gostam. Os pregadores, os falsos profetas, dão a elas aquilo o que elas querem ouvir. Porém, você não precisa ser mais uma vítima. Mantenha-se firme na palavra. Busque intimidade com Deus e peça discernimento para reconhecer o que é falso. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com outras pessoas para que mais irmãos sejam alertados. Deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum conteúdo do canal Comportamento Cristão. A gente sempre faz aqui vários vídeos relacionados a estilo de vida, a comportamento, a doutrinas também. Também fazemos bastante vídeos sobre apologética cristã, sobre ateísmo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve-se em nosso canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.